fazer uma oração comigo? Senhor, meu Deus, graças a Deus por estar na tua presença. Estamos aqui, a igreja reunida, meu Pai querido, para podermos cumprir, ó Deus, a tua palavra, cumprir um ato do dogma da igreja, que é o batismo. Que o Senhor Deus possa, meu Pai, nos iluminar. Quero agradecer por essas vidas que hoje tomaram essa decisão de estarem mais perto do reino, meu Pai. Que o Senhor Deus possa iluminar, nos dar graça e conduzir esse culto que nós vamos fazer aqui nessa manhã maravilhosa. Obrigado pelo tempo, pela firmeza do tempo. A gente entende, meu Pai, que há adversidades, mas também que há uma provisão divina. Eu entendo isso como uma provisão divina, como uma dádiva do Senhor. Obrigado por essa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus, capítulo 3, vai falar sobre o batismo de João. E diz assim, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Há uma diferença aqui, porque a gente aprendeu a ler a Bíblia, mas muitos estão torcendo o que está escrito, vão ficar só o que não está escrito. O João está anunciando o quê? O reino dos céus. O reino dos céus é o governo de Deus na terra. Deus governa os céus, os dois céus. Mas a terra, ele deu o governo aos homens. E só que a igreja, ela confundiu muito isso. Ela confunde reino dos céus com salvação. E são duas coisas completamente diferentes. Então João está dizendo que é necessário o batismo para quê? Para o ingresso no reino dos céus. Então João vai dizer, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. A missão de João era preparar o caminho para que viesse o Cristo. Todas as vezes antes que venha o Cristo, vem aquele que anuncia que o Cristo virá. E João era esse. E este João tinha suas vestes com pelo de camelo, essa parte popular. Versículo 6 diz assim, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então o batismo são três. Batismo nas águas, batismo com fogo e batismo no Espírito. O batismo nas águas, ele é um batismo temporário, um batismo que ele prepara a sua entrada no reino dos céus, lhe dá alguns direitos, direito de cear. E a igreja, infelizmente, tirou do batismo, do batizado, esse direito de cear. De que forma, pastor? Dizendo que aquele que tem pecado não pode cear. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o direito de cear é um direito pós-batismo. Por isso, essa noite, por exemplo, vamos fazer ceia de novo. Por quê? Eu quero dar o direito àquelas pessoas que batizaram, o direito de cear. Algumas bênçãos espirituais, elas estão nesse direito pós-batismo. Uma janela no mundo espiritual se abre para aquele que ceia, para aquele que desce as águas. A sua vida não pode ser mais a mesma, ela não vai ser mais a mesma. Aliás, a cobrança de Deus na nossa vida, de todo aquele que é batizado, é maior. Quem já batizou sabe disso, que você não consegue ser mais a mesma coisa. Então, digamos que o batismo nas águas, que é o batismo do corpo, ele te prepara para um próximo batismo, que é o batismo no Espírito. Esse batismo no Espírito, ele é onde Deus coloca os seus dons espirituais. Todos os nossos dons espirituais, ele é concedido no batismo no Espírito. Logo, logo, quando você aceita Jesus, você recebe alguns dons, os dons da vida eterna. Dom da vida eterna. É um direito pós-salvação. Uma vez que você levantou a mão e aceitou Jesus, você nasceu de novo para Deus. O Espírito de Deus, ele vem morar dentro do teu espírito. E há um novo nascimento. Diferente da alma, a alma não nasce de novo. A alma ela precisa ser transformada, ela precisa ser regenerada. Quem lembra do estudo? Como que isso acontece? Quando a gente é novo, a gente recebe uma programação da infância, uma programação terrena, uma programação carnal. A gente que é menino, né, os homens aqui, que era menino, a gente foi programado o seguinte, o cara é mais macho quando ele pega mais mulher. Essa é a programação que está na nossa alma. Quando você aceita Jesus e se converte, qual é a programação que está na Bíblia? Que o homem de Deus é um homem de uma mulher só. Ou seja, a sua alma ela precisa ser transformada com essas atitudes. Antes eu pensava dessa forma, agora minha mente, a minha alma precisa transformar isso aí. Eu preciso me tornar um novo homem. Que novo homem é esse? Um homem que ele é regenerado na alma. Então, quando você recebe a salvação, o seu espírito ele é salvo
E Deus te entrega as dons do Espírito. Agora a alma, ela precisa ser transformada. E o corpo, ele também vai ser transformado. Que é a última parte da salvação. A salvação de Deus, ela acontece em 3 tempos. No Espírito, na alma e no corpo. Nessa ordem. No Espírito, na alma e no corpo. A morte também acontece dessa forma. Adão morreu primeiro no Espírito, depois ele morreu na alma e por fim ele morreu no corpo. Como o Adão comeu a fruta hoje e achou que morreria agora, isso não aconteceu, o que ele falou? Eu não estou morto. Então a serpente falou a verdade, porque a serpente falou que eu não morreria. Só que ele morreu instantaneamente no Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que daquele momento em diante ele não conseguiu ouvir mais a voz de Deus no seu espírito. E houve uma necessidade de Deus falar com ele de forma audível no seu corpo. Toda pessoa que está no mundo, ela não tem o Espírito de Deus dentro dela. Ela precisa que Deus fale através de profeta. Voz audível. Por isso que nós precisamos pregar para as pessoas. Agora, quem é cristão e já tem uma experiência com Deus, sabe que mesmo que ninguém pregue para você, o Espírito de Deus dentro do seu coração, dentro da sua alma, fala com você de dentro para fora. Não precisa ninguém falar com você. Aliás, quem é mais crente, quem é mais íntimo de Deus, nem precisa que ninguém revele nada. Eu fico olhando esses crentes que às vezes precisa que alguém revele para ele. Meu irmão, o Espírito de Deus mora dentro de você. Se a voz dele não é suficiente, porque às vezes a gente quer que alguém fale para confirmar, para quem tem dúvida. Verdade. Mas não precisa. Você sabe que você pode estar no fundo do poço, que lá o Deus fala com você. E se alguém vier entregar uma revelação, você fala, já estou sabendo já, está confirmando o que Deus falou. Agora o corpo. O nosso corpo ele vai ser transformado. Esse corpo que você está aqui, ele é temporário. E quando Jesus Cristo voltar, ele vai dar o fim da salvação, que é a transformação do corpo. Então vamos ler aqui, Romanos, capítulo 6. Eu vou ler aqui uns textos que diz assim, Paulo vai dizer acerca do batismo. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? Aqui no comecinho do 5, 20 vai dizer assim, ó. Veio, porém, a lei para que abundasse o pecado, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, a graça de Jesus Cristo, que é a salvação por fé, gratuitamente pela graça, ela não distingue, ela não difere daquele que pecou muito ou pecou pouco. Paulo está dizendo o seguinte, que eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Quem merece ser salvo? Tem alguém que merece ser salvo? Não. Então todos estão pela graça, não é por mérito. Não é porque eu parei de fumar, não é porque eu parei de beber, não é porque eu parei de pecar, não é por isso. Você é salvo pela graça. Aí alguém fala dizer assim, poxa pastor, mas aí a pessoa está botando para quebrar, ele vai ser salvo? Sim, porque ele é pela graça. Não é por mérito, não é porque ele fez algo. Então, o Paulo está dizendo que a graça de Deus vai atingir esse que pecou muito. Por exemplo, você pega um cara que matou 20 pessoas e ele aceita Jesus, ele é salvo pela graça. Ele não é porque ele matou 20 pessoas que ele não vai ser salvo e eu não matei ninguém. Porque a Bíblia diz que Deus colocou todos debaixo da desobediência e usou de misericórdia para com todos. Isso é a graça de Deus. Então, salvação, que é livre do inferno, a pessoa não vai para o inferno porque ela deixou de pecar ou porque parou de pecar. Porque nós aprendemos na igreja o seguinte, você começa a caminhar hoje, aí você está salvo. Batizou, vai tomar ceia, está salvo. Semana que vem você peca, você fala o quê? Vou largar Jesus porque eu pequei. Meu querido, a salvação não depende de você. Ela é um ato exclusivo de Deus. Diferente da entrada do reino. Porque Jesus vai dizer assim, ó, é chegado entre vós o reino dos céus, e só os valentes se apoderam dele. O reino dos céus, o reino de Deus, o galardão, aí é por mérito. Aí é pela obra. Aí é para quem não fuma, para quem não bebe, para quem não dá desculpa, para quem não empurra o evangelho com a barriga. É para aquele que entendeu o seu propósito e está de verdade fazendo a vontade de Deus. Eu te dou uma dica. Esquece o pecado e foca na obra. De novo, esquece o pecado e foca na obra, naquilo que você tem que fazer. Porque se a Bíblia é verdadeira, eu creio que ela vai se cumprir na sua vida, porque cumpriu na minha. Olha o que Jesus disse. A árvore em si não pode dar fruto. Nós não somos árvore, nós somos galho. Você não é árvore, você é galho. Quem é árvore? A árvore é Cristo. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Jesus vai dizer assim, ó, o galho, quem me dá fruto, o Pai limpa, para que venha dar mais fruto. Então, à medida que eu vou me envolvendo com a obra de Deus,
o Espírito de Deus vai limpando. E eu vou fazendo o quê? Eu vou estar tão preocupado com as coisas de Deus que eu não vou mais ter tempo nem pensamento para pecar. Mas por que você peca? Primeiro, porque a sua natureza não foi transformada. Não tem como transformar a natureza. Só quem transforma a natureza é Deus. A salvação de Deus ela vai começar hoje, na vida de alguns. E você precisa entender que a salvação ela acontece devagar, gradativamente. Por isso que Jesus fala assim, eu sou o caminho. Se fosse instantâneo, ele falava, eu sou instantâneo. Ele fala, eu sou o caminho. É um passo, depois outro, depois outro. E você vai perceber que com 3 anos, quando você olhar para trás, você tem que estar melhor do que quando você começou. Pastor, eu estou pior. É porque lá atrás você se perdeu. Volta e pratica as mesmas obras. A obra não é para salvar o espírito. Não influencia na ida para o inferno, não. Ela vai influenciar na sua entrada do reino. Então, Paulo vai dizer assim, que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, os que vão se batizar hoje, né? As irmãs que vão batizar, fica aqui, ó, separado do povo. Cadê? Vem cá, minha. Vamos matar você logo, logo. Pode sepultar vocês ali. Matar não, né? Vocês já se mataram, né? O diácono, auxiliar Braz, ou não sabeis que todos quantos fomos... Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, na semelhança da sua morte. Eu tenho que imitar a Cristo. Se Cristo batizou, eu preciso me batizar. Pastor, mas Jesus não tinha pecado. Por que ele batizou? Porque ele precisava ter direito do reino. Para ele ser direito ao reino, ele precisava batizar. Ele vai dizer para Nicodemos, aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A partir de hoje, a tua vida tem que ser melhor. Em que sentido? Eu digo mais envolvimento com as coisas de Deus. Se envolvendo mais, tendo mais responsabilidade, tendo um despertar mais com as coisas de Deus. A sua vida ela tem divisões, tem a área sentimental, a área financeira, a área emocional, mas a área espiritual tem que ter um espaço no seu dia a dia. Você tem que ter um devocional de manhã cedo, você tem que ter um tempo que você se conecta com Deus. Você precisa estar pensando, terça-feira é culto, eu não vou marcar nada no culto. Eu tenho que estar lá mais cedo para envolver com a obra de Deus. Eu estava falando com a irmã lá de manhã cedo, quando eu era de outra congregação, a Giovana sabe disso. Quem fazia o batismo era os auxiliares, o pastor só vinha e terminava. A gente organizava ônibus, a gente organizava o local, a gente separava os irmãos, ia para a igreja mais cedo, a gente separava os irmãos que iam batizar, era tudo auxiliar. E eu quero passar isso para os auxiliares, mas eu preciso ver em vocês, né? Quando eu falo auxiliar, não é o que foi consagrado, é todo aquele que se sente discípulo. A Kairos, ela é uma igreja que está dando oportunidade para você se envolver. Tem igreja aí que você tem que ficar anos servindo para ter uma oportunidade. Você tem a oportunidade hoje que eu estou te dando de você crescer como membro desse corpo. Porque, então tem que ser melhor. Porque somos plantados juntamente com ele à semelhança da sua morte, também seremos da sua semelhante ressurreição. Se você fez exatamente o que Jesus fez, você vai ser também ressuscitado como ele foi. Quando Cristo voltar, e ele vai voltar, ele só vai colher os salvos. Só que ele vai separar salvo de batizado de salvo de não batizado. Porque o reino é um direito de quem é batizado. Por isso ele vai dizer, Nicodemos, se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino. Quem nasceu só no Espírito, quem aceitou Jesus, lembra aquela pregação de alguém que recebeu a mensagem no leito e a pessoa na última hora aceitou Jesus? Ela foi salva? Sim. Só que ela não vai reinar. Quando Cristo voltar, ela vai ficar debaixo de governo. Ela vai ser mandada. Ela vai ser dado ordem. Ela não vai ter o direito de dar ordem. Ela não vai liderar, ela não vai governar com Cristo. Ela vai ficar debaixo de um governo. Nós, os que se esforçarmos agora, os que entendermos o Evangelho, seremos chamados para junto com Cristo governar.
Jesus vai chegar e vai falar bem assim, Maico, vai ter outro nome, né? Esse nome aqui é provisório. Tem aquela cidadezinha lá, Jacaraí, tá sob a sua responsabilidade, toma conta lá para mim. Ele vai ser o prefeito daquele local, ele vai ser o governador daquele local. E ele vai ter poder para chamar a equipe dele, cobrar da população, dos salvos, o que está sendo feito acerca do reino. Jesus ele vai governar esse mundo por 1000 anos. Governo político mesmo, real, não é nada espiritual não, não é fantasia não. Ele vai vir, vai deportar o Lula, vai deportar o presidente dos Estados Unidos, todos os presidentes vão ser colocados de lado, ele vai chamar e vai implantar o reino dele. Isso será físico, real. Né? E quem vai estar lá com ele? Quem vai ser o corpo ministerial dele? Os que agora pegaram de verdade o reino de Deus. Os que entenderam agora a mensagem do Evangelho. Que a gente entende o seguinte, que na sua cabeça fica com dúvida. Poxa, eu tô me esforçando aqui, rapaz. Eu parei de ver pornografia, eu parei de fumar ontem. Eu tô vendo o irmão botando para quebrar. Será que a gente vai para o mesmo lugar que ele? Vamos. Só que o galardão é diferente. A recompensa para aquele que levou a sério é diferente. Para aquele que está empurrando com a barriga, Jesus vai dar um livro para ele de 1000 anos e falar assim, tem um boleto para você pagar, tá faltando um boleto, toma aqui o boleto, ó. Paga agora. Porque as pessoas dão desculpa, né? Choveu, fez sol, tá quente, tá frio, tudo é desculpa. O que Deus quer de nós? Que você arruma um jeito de passar do lado do obstáculo. A gente não faz assim com dinheiro? Você levanta de manhã para pagar aqueles 50 reais suado, você não olha a chuva, você não pega um guarda-sol? Você não bota a sombrinha na cabeça, bota um pano na cabeça? Essa menina aqui tem quantos anos? 2 anos? 3 anos. Papai não tiver carro, não tiver que pegar um Uber, ele bota uma porta na cabeça, debaixo de chuva vai pro PA. Já estiver doente, mas por que não fazemos isso para Jesus? É isso que Deus quer, Ele quer ver a sua resistência, a sua disponibilidade de dar curva no obstáculo. O obstáculo vai ter. Ele disse, nesse mundo tereis tribulação. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, você vai vencer. Amém. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós mesmos. Porque a gente dá desculpa em tudo. As pessoas falam, não, pastor, não é desculpa não, é porque realmente, é de verdade eu tive um obstáculo, mas eu não disse que era mentira. Porque se eu falasse que você que era mentira, eu falasse, você é mentiroso. Mas você deu uma explicação que explica, mas não justifica. Ou seja, faz para Jesus como você faria para o seu estômago. Você com fome, meu irmão, você tem força que você nem imagina que você tem. Você tem habilidade, você tem inteligência. O cara com fome, ele tem uma força, uma disposição para matar a fome dele, ele não dá desculpa. Dá desculpa pro seu estômago. Nós não vamos comer não, tá? Tá chovendo. Viu? O estômago tá lá assim, não, eu quero o meu rango. Não, vamos dormir que eu não tenho comida não. Fala para ele quando tiver com sede, hoje nós não vamos beber água não. Aliás, vou ficar 3 dias sem beber água. Tem irmão que ele fica 3 dias, ele fica 3 semanas sem ir na igreja. E ele fala, pastor, eu vou explicar aqui para o senhor assim, você explicou, mas não explicou, porque por causa de 50 reais, você faz milagre, meu irmão. Eu já vi gente com greve de ônibus aparecer na porta do emprego mais cedo que quando está com ônibus. Mas falando que você chegou aqui, você perdeu meu emprego? O que eu quero dizer com isso? Os vencedores, nós estamos na igreja de crentes derrotados e crentes vencedores. Quem são os crentes vencedores? É aqueles que, mesmo com os obstáculos, eles deram um jeito de passar do lado, pular, dar um jeito de brar. Foi isso com a mulher do fluxo de sangue, que quando viu o obstáculo passou por baixo das pessoas e tocou na orla. É isso que Deus quer, que você arrume um jeito de estar lá. E ele vai colocar obstáculos. Aliás, ele vai permitir que o diabo te pare. Uhum. E você tem que fazer o quê? Você tem que dizer para Jesus assim, eu sou mais forte do que isso. Com Cristo eu posso muito mais. Todas as coisas me são possíveis. Essa frase tem que falar para você mesmo todos os dias. Todos os dias você tem que falar isso para você mesmo. Então nós temos crentes derrotados e crentes vencedores. Pega o Apocalipse capítulo 3 que você vai ver. Ao que vencer, darei direito de comer da árvore da vida. Ao que vencer, vestirei vestes brancas. Ao que vencer, sentarei no trono. Só por que vencer. E por que foi derrotado? Boleto de 1000 anos para ele pagar quando Jesus voltar. É lá que Jesus vai fazer a diferença entre aquele que pecou demais e pecou de menos. Pastor, mas o pecado influencia? Ele só influencia no seguinte, se você pecar, você vai se lascar. Porque o pecado, ele te para, ele te enfraquece, ele te lasca. Você que se trata com ele. Deus é Deus, do mesmo jeito, o trono de Deus não muda. Estou com raiva de Deus, vou voltar a fumar. Volta, você que vai ter exame pulmonar.
Você entende que o pecado ele não influencia, não afeta Deus? Ele te prejudica. Deus não quer que você pare de pecar, porque isso tira salvação. Não, não tira. Porque é um presente de Deus. Nós temos que falar isso. Não está gravando aqui, vai para o YouTube. A salvação ela é um presente, é dom gratuito. Romanos capítulo 10 diz que a salvação é um dom de Deus, é irrevogável. Deus não dá dom, dá presente e depois toma. Porque senão ele teria tirado todos os talentos do diabo. Teria tirado todos os poderes do diabo. O diabo se rebelou e ele não tirou. Porque isso não afeta a Deus. O que eu preciso entender? Que tem coisas que estão me atrapalhando. Eu vou vencer esses obstáculos. Nós precisamos ter uma mente de vencedor. E aí o pecado, olha o que a Bíblia diz. Você não deixa o pecado, é o pecado que vai te deixar. Porque aos poucos, Deus vai limpando a árvore que está dando fruto. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, quero colocar nas tuas mãos esse momento sacrossanto, momento de batismo, momento de imersão nas águas, momento de sepultamento do velho homem. Essas duas vidas hoje vão ser entregues, meu Pai querido, nas tuas mãos e vão fazer um ato, meu Pai querido, cerimonial. Isso Deus possa nos dar, ó Deus querido, sabedoria, que a graça de Deus, o anjo de Deus, venha sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos lá? Jesus, eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lista, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Depois é Glória você. a Deus. Aleluia, meu Pai. Agora o 59, irmãos. É da coletânea, bem conhecida. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor